Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho aqui sobre os gases nobres do grupo 18 e a gente fez aqui a representação de íons para eles, né? A maioria desses elementos do grupo 18, eles vão ter 8 elétrons na camada de valência, com exceção aqui do hélio, que tem apenas 2 elétrons na camada de valência. A gente também verificou a formação de pares de elétrons aqui. Isso é o que dá uma estabilidade para o elemento. Então, se você colocar esse elemento do grupo 18 para reagir com algum outro elemento, eles vão ter dificuldades, justamente porque eles já formaram esses pares de elétrons. Daí vem o que a gente chama de regra do octeto. A regra do octeto fala o seguinte, que os elementos, eles precisam ficar com 8 elétrons na camada de valência para ter uma estabilidade. Então, todos os elementos da tabela periódica, a maioria, claro, vai obedecer essa regra do octeto. Eles vão precisar ganhar ou ficar com esses 8 elétrons na camada de valência, mas tem algumas exceções, como o H. O H, o hidrogênio, por ele ter apenas um elétron na camada de valência, é muito difícil ele conseguir ficar com 7 elétrons nessa camada de valência. Sendo assim, ele vai imitar o que o hélio faz, que é ter 2 elétrons nessa camada de valência. Já os demais elementos, eles vão imitar aqui os elementos que estão abaixo do hélio. Então, como é que um elemento ele pode ficar estável? Para um elemento ficar estável, ele precisa fazer o seguinte, ele precisa ganhar, perder ou compartilhar elétrons. Claro que esses elétrons eles vão estar aí na camada de valência. Os elétrons internos eles não vão entrar nessa nossa conta, não. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar os elementos metálicos, primeiramente, principalmente os elementos do grupo 1 e do grupo 2. De forma geral, elementos metálicos eles tendem a perder elétrons. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiramente, vamos dar uma olhada no flúor. O flúor ele tem, totalizando aí, 3 prótons e, consequentemente, 3 elétrons. Esses 3 elétrons ficam aqui na eletrosfera, onde você tem 2 na camada interna e 1 elétron na camada de valência. Quando o lítio perde esse elétron na camada de valência, essa camada interna aqui, que tem 2, acaba se tornando a camada de valência. E essa camada aqui, ela desaparece, por não ter mais elétrons. E aí você percebe que agora o lítio, por ter perdido um elétron, a gente coloca um maisinho aqui, transformando ele em cátion, e a gente consegue visualizar que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ele está estável? Está estável, com uma carga positiva, e ele está imitando aqui o gás hélio, que tem esses 2 elétrons na camada de valência. Já o restante aqui dos elementos, eles querem ficar com 8 elétrons na camada de valência. Se você observar aqui o sódio, totalizando, ele tem 11 elétrons, só que um desses 11 elétrons está na última camada, na camada de valência. Percebam que, se ele perder esse elétron aqui, essa camada desaparece, e o que vai ficar aparecendo é essa camada aqui agora. E essa camada vai ser a última camada. Se eu for contar a quantidade de elétrons, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Quando o sódio perde um elétron, ele acaba ficando aqui com os 8 elétrons e ficando estável. Então, você vai ter aqui o Na+. Tá? Todos os outros elementos aqui eles vão seguir essa ideia. Então, às vezes, perder um elétron é muito mais fácil do que ganhar os 7 elétrons, para você ficar com 8. É só, se você tiver 8 elétrons na camada interna, é muito mais fácil você tirar esse elétron que está na camada de valência e transformar aquela camada que tem 8 elétrons, que é interna, em camada de valência. Então, todos esses elementos do grupo 1, eles tendem a formar cátions com um mais, com a carga positiva. Então, sódio mais, potássio mais, rubídio mais, césio mais e frâncio mais. Vamos aqui para o grupo 2. Grupo 2, eles vão ter 2 elétrons na camada de valência. Se você olhar para cá, o berílio, se ele perder os 2 elétrons da camada de valência dele, ele fica com os 2 elétrons na parte interior.
Tá? Nesse caso aqui, você vai ver que ele está tocando 2 por 2. Isso daqui não vai acontecer com uma grande frequência. Então, a gente pode ignorar, por enquanto, esse berílio aqui. Tá? A gente não vai trabalhar muito com ele. Já aqui, ó, do magnésio para baixo, você percebe o seguinte. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Se ele perder esses 2 elétrons, o que vai se tornar a camada de valência vai ser essa daqui. Né? E se eu contar, eu vou ter exatamente 8 elétrons nela. Então, assim, ele consegue ficar com 8 elétrons na camada de valência, perdendo esses 2 elétrons dele. Então, normalmente, né, o magnésio vai ter uma carga de 2+, por perder os 2 elétrons. O cálcio, 2+, o estrôncio, 2+, bário, 2+, e o rádio, 2+. Vamos dar uma olhada agora nos não metais. Os não metais, eles tendem a ganhar elétrons. Então, vamos verificar aqui o oxigênio, primeiramente. O oxigênio ele tem no total de 8 prótons e 8 elétrons. Esses 8 prótons ficam aqui no núcleo e os 8 elétrons ficam na eletrosfera. Se eu contar aqui os elétrons da camada de valência, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Por estar no grupo 16. Se ele ganhar mais 2 elétrons, a representação dele vai ficar assim, ó, 2 menos. Então, é essa a forma mais estável para o oxigênio. Enxofre, 2 menos também. O restante aqui, vocês têm que ter cuidado, porque o selênio ele é classificado aí como um semimetal, então ele vai ter algumas características diferentes. Os outros aqui embaixo são metais, então a gente não vai entrar em detalhe com esses aqui de baixo. O importante é justamente esses dois aqui. No grupo 17, a gente pode considerar todo mundo. O flúor, por exemplo, ó, ele vai ter 9 elétrons, né, ao redor do núcleo. Porém, 2 elétrons estão na camada mais interna. Sendo assim, se eu for contar a quantidade de elétrons que estão na última camada, eu vou ter 17, como a gente já sabe. Quando você coloca um elétron aqui, o flúor ele acaba se transformando em F-, que vai ter um nome, né, diferente, que é chamado de fluoreto. Isso aqui vai acontecer com todo mundo aqui de baixo, do mesmo jeito. Eles querem 8 elétrons na camada de valência. Eles possuem 7, ganhando 1, eles ficam com esse 8. Então, você vai ter o cloreto, né? O brometo, iodeto,